A paz do Senhor, irmãos. Amém. Os irmãos estão felizes com Jesus? Amém. Eu estou feliz com Jesus e feliz com a presença dos irmãos aqui nesta manhã. Hoje estaremos estudando o avivamento espiritual no mundo. Me parece que alguém iria fazer uma pergunta. O tema da semana talvez não é espiritual. Espiritual não. Obviamente a gente já sabe que é avivamento. O que é o avivamento espiritual? Avivamento. O avivamento, eu já falei para os irmãos aqui, que avivar é você trazer à vida algo que esteja morto. Certo? Primeiro ponto. Eu já dei duas ilustrações aqui. A primeira ilustração, o irmão Joaquim tem um fogão a lenha na casa dele. E em breve eu pretendo ter um também. Né? De manhã, às vezes, cozinhou durante a noite ou durante o dia e ficou uma brasa acesa pela manhã. O que é que o irmão Joaquim vai fazer? Ele vai retirar a cinza, pegar aquela brasa que está quase morta, vai assoprar ali com gravetos finos, às vezes até palha ou papel, assoprar aquela brasa, ela vai reacender e trazer novamente chamas, labaredas, fogo. Eu dei um outro exemplo também de alguém que está no CTI, às vezes entubado ou não, a pessoa sofre uma parada cardíaca e os médicos, então eles vêm para reanimar a pessoa, correto? Eles vêm com um desfibrilizador, dão choque na esperança que o coração da pessoa volte a bater. Tem pessoas que chegam a ficar mortas até por 5, 6 minutos. E eles conseguem trazer a pessoa de volta. Quando o desfibrilizador não funciona, o médico começa a dar pancada, não é só massagear. Começa a fazer pancada, porque através da pressão pode ser que o coração volte a funcionar. Existe médicos que sobem literalmente em cima do paciente e pula. Para quê? Através daquela pressão, o coração volte a bombardear. E o médico, na hora que ele consegue trazer alguém à vida, sabe o que acontece com ele? Ele chora. Ele chora de alegria. E também o médico, quando ele não consegue, ele chora, porque não conseguiu trazer de volta uma vida. Agora, avivamento espiritual. Quando se fala de espiritual, nós temos que entender que é a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. O carro-chefe da nossa lição é Atos capítulo 2, que é o conhecido como Pentecoste. Certo? Mas quando se fala em avivamento, aí alguém vem falar, pastor, mas ali no Pentecoste, né? No mês de Abibe, todos estavam reunidos e as 120 pessoas foram cheias. Foi isso que está escrito na Bíblia, em Atos capítulo 2? Ainda foram vistos línguas como de fogo sobre eles. Por que nós não vemos isso hoje? Como é que é? Primeiro ponto. Quando for falar, fala com clareza que os irmãos querem ouvir sua resposta. Certo? Agora, primeiro ponto. A igreja de Atos capítulo 2 era a igreja morta, era uma igreja viva, era uma igreja fria, ou era uma igreja quente, ou era uma igreja morna? Ué, você falou que teve o quê? Avivamento. A igreja era o quê? Viva, morta, fria, quente ou morna? Viva. Viva. Certo?
A igreja que estava ali reunida, nós vamos entender, e perseveravam unânimes. O que é unânimes? Unânime é constante, né? Unânimes é todo mundo junto com o mesmo propósito. Hoje nós estamos aqui reunidos. Eu estou com um propósito. Quem me garante que o propósito da Samanta é o meu propósito? Alguém pode estar aqui e pensando no almoço. Alguém pode estar aqui pensando no filho. Outro pode estar pensando na esposa. Outro pensando no marido. Outro pensando no brinquedo, que vai ganhar o que não ganhou. Nós somos humanos. Quando nós estamos reunidos no mesmo propósito, a ação é coletiva. Mas nós temos que entender, irmã Clarice, que o avivamento, ele é individual. Às vezes nós queremos pensar e romantizar. Eu falo isso sempre, irmãos. Nós temos que parar de romantizar a Bíblia. Nós temos que tentar colocar em prática. Eu tenho que me preocupar com o meu avivamento. E o que é o avivamento? É alguém chapatear, sair rodopiando? Não. É alguém sair falando em línguas? Não. É alguém sair profetizando? Não. Isso não é avivamento. O que é avivamento? Boa pergunta. Quem vai me responder o que é avivamento? Aí é como ele acontece. A irmã Carla está dando um bom exemplo aqui. Em todo o contexto bíblico e histórico, nunca se houve um avivamento sem que antes as pessoas envolvidas não tivessem voltado para a palavra de Deus. Primeiro, para ver o avivamento, as pessoas têm que ter voltado para a palavra de Deus. A pessoa pode experimentar de tudo. Pode experimentar. Movimento é uma coisa. Nos anos 90 houve um movimento do dente de ouro, você lembra? Né? Houve o movimento dos anos 80 da oração emagrecedora. Nos anos 90. Segundo, eu nunca vi, irmãos, mas o que falavam. A pessoa chegava lá com 120, 140 quilos. O camarada fazia oração, a calça da pessoa caía. Tinha que ficar segurando aqui que a pessoa ficava aí com seus 60, 70 quilos. O senhor lembra disso? Eu nunca vi falar, não. Eu também nunca vi. Era movimento. O pessoal ia e falava que era. Eu nunca vi. Não critico. É de Deus ou não é? Não é problema meu. Certo? Eu tenho que ficar com a palavra de Deus. Certo? Existiu também, nos anos 90, o movimento do cai-cai. O camarada começava a pregar, às vezes ele fazia assim com o paletó. Ó. E por onde o vento do paletó pegava, as pessoas caíam. Certo? Mas uma coisa que eu fui, e isso eu fui ver. Certo? E tinha um movimento também de pôr a mão e soprar. Esse ainda roda por aí até hoje. É o sopro do Espírito. Peraí. Quem assopra é o Espírito e não o pregador. Agora, um fato que eu vi, isso foi ainda nos anos 90, e eu falei, não, eu tenho que ver isso. Foi o dente de ouro, eu não vi. Né? Não vi o dente de ouro. O de ouro é que tem um certo cara aí que ele tinha um programa de televisão, o pessoal mostrava a mão com pó de ouro. Agora, se o camarada puder fazer o pó de ouro, Jesus, eu estou precisando das pepitas. Senhor, eu estou precisando de umas pepitas. Um lingote. Eu quero um lingote, ele está maior do que eu. Aí, irmãos, vem cá. Esse movimento do cai-cai, eu fui. Não estou aqui criticando, mas vou falar o que eu vi. Os caidores procuravam cair debaixo das mulheres que estavam de saias. Ficava até hipnotizado lá no chão. Isso é o que eu vi. Eu cheguei lá, o camarada soprou e eu não caí.
certo? Se era do Espírito, eu teria caído. Então, existe um movimento. Agora, o que é avivamento? O avivamento, ele acontece individual, ele acontece em uma família, ele acontece em uma igreja, ele acontece em um estado, ele acontece em uma nação, ou ele acontece no mundo. Primeiro, o povo tem que voltar à palavra de Deus. Segundo, tem que haver arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sem arrependimento não existe avivamento. Primeiro, você volta para a palavra. Segundo, você se arrepende. Terceiro, você confessa o seu pecado. Primeiro, eu vou confessar o meu pecado. Vamos pegar. Irmãos, todo mundo acha linda a oração de Jeremias, de Isaías, de Daniel, né? De Neemias. Olha como é que começava a oração dele. Ele confessava os seus pecados, pedia perdão pelos seus pecados. Ele confessava os pecados dos seus irmãos, dos seus filhos, e pedia perdão pelo pecado da sua família. Eu tenho que pedir perdão pelo pecado da minha esposa. A minha esposa tem que pedir perdão pelo meu pecado. O irmão Joaquim tem que pedir perdão pela esposa dele. E a esposa dele tem que pedir perdão pelo pecado dele. E vice-versa, todo mundo. Depois que ele fazia isso, aí ele apresentava: ah, meu pai pecou, Senhor. Perdoa meu pai. Minha mãe pecou. Perdoa minha mãe. Certo? O meu avô pecou. Ele apresentava o pecado da sua ascendência, pedia perdão pelo pecado da sua descendência e confessava. Quando isso acontece, aí há o avivamento. Primeiro, voltou para a palavra. Aí o Espírito Santo, ele tem vazão para agir no meio da igreja. Amém? E quando há volta para a palavra, confissão, arrependimento e confissão, o que acontece? Convenção. E quando acontece a conversão, acontece o que? Para nós fechar? Conversão. Mudança de vida. Isto é avivamento. Quando eu recebo o avivamento, eu me converto. O que eu convertei, irmã Jéssica? Converter, aceitar o perdão, perdoar, aceitar Jesus. A senhora está indo para Rio Manso, a senhora está indo para Bonfim. Sim. Certo? Só que a senhora está indo para cá, sentido Bernardas. Certo? A senhora pensa que está certa, mas está na direção errada. Convenção é a senhora quando está chegando lá perto do Areião, alguém fala para a senhora assim: tu está indo para Bonfim? Tu faltou. Aí eu falar: minha filha, tu está na direção errada. Você vai ter que fazer um retorno, uma conversão. Significa mudar toda a direção da sua vida. Você vai andar X quilômetros voltando e depois você vai pegar a sua direita que você vai sair no fim. Não é isso? Agora, primeiro, a conversão ela acontece na minha vida quando eu estou disposto a fazer mudança radical da minha vida. Mudança no vestir, mudança no falar, mudança no agir, mudança no pensar. Sem isso não é avivamento. Não adianta eu colocar um paletó bonito, né? Presente que eu ganhei. Não foi o senhor que me deu, não. Foi mandíbula. Certo? Presente que ganhei. Terno bonito. Eu falar agora, eu sou crente, estudo a Bíblia e começo a pregar, mas o meu coração tem maldade. Houve conversão na minha vida? Não. Vai haver avivamento na minha vida? Vai haver? Nunca! Porque tudo que o homem tem que guardar, ele tem que guardar o seu
procede a saída da vida. Se o meu coração é mau, eu posso até maquiar. É igual, podemos falar das mulheres? As irmãs nos permitem falar das irmãs? É a mesma coisa. A irmã, né? Tá com a cara toda marrocada. Vai diante do espelho, passa um negócio aqui, passa outro ali, tampa aqui, passa lá, passa aqui, puxa aqui. E quando ela termina, o rosto está quantos anos mais nova? 10, 15 anos mais nova, certo? Aquilo é uma maquiagem. Eu posso passar uma máscara, dizer que sou santo e mostrar uma auréola sobre a minha cabeça, sem que ela não existe. Eu posso fazer um desenho animado, pegar um negócio no meu pescoço aqui que ninguém vê, sobe com a auréola pendurada aqui, mas eu não tenho aquela auréola. E a santificação, irmão, não é para ser mostrada para ninguém, é para ser vivida. Vamos voltar para a lição? Amém? A lição nos fala sobre dois aspectos hoje. Primeiro, Ezequiel 37. Fala sobre o quê? Vale de ossos secos. O que é um vale? Vale é uma grota, é uma baixada, é duas elevações com uma inclinação no meio. Essa inclinação chama-se vale. Ezequiel, profeta de Deus, a mão de Deus mão nele e levou ele lá no meio do vale. E ele ainda fala, e a mão do Senhor foi mais forte do que eu. Porque ele literalmente queria fugir, queria correr. Porque qual de nós aqui, imagina, irmã Jéssica, a senhora acorda no meio da madrugada, dentro do cemitério. Deus me livre. Deus me livre. Não é só dentro do cemitério, mas as caveiras todas ali ao redor da senhora, cheio de braço para um lado, caveira, canto para o outro. Ficar travada. O senhor, irmão Joaquim, o que o senhor faria se acordasse do nada, pum, no meio do cemitério, cheio de osso ao seu redor? Vai ficar meio assustado, né? Mais duas perguntas, irmã Samanta. Não romantiza, fala na real. Sairia correndo. Irmã Clarice. Cara, escorre dentro de uma Ô, meu filho, não borboleta. sei não, mas eu não paro pra ver o que eu tô fazendo, não. Vai pra ver, não? Corre da borboleta, não vai correr do... Corre uma borboleta? Mas borboleta tem perna para correr atrás dela? Então, irmãos, brincadeira, né? Ezequiel, ele se acorda. Eu estou mostrando aqui para os irmãos entenderem a realidade. O profeta, ele tem que pagar um preço. Às vezes o profeta vai fazer aquilo que ele não quer, na hora que ele não quer, por um motivo maior. Deus falou, vai. Não, Deus não falou. Deus pegou e colocou ele lá no vale. E ele falou que era muito numeroso. Ezequiel 37, leia o texto todo em casa. Muito numeroso. Vamos calcular um vale, mais ou menos, daqui, lá na entrada da cidade, lá na companhia da polícia. Pois não? Por que Deus tinha que pegar um e colocar no vale de Ocê? Logo vai de você, gente. Pois é. Mas daqui a pouco vai falar que colocou ele na beira do rio e mandou ele entrar. Tá. Tem coisa na sua vida que Deus te pega e te coloca. E tem coisa que Deus chega e te fala, vai! E tem coisa que Deus fala, pode vir que eu estou contigo nesse negócio. Existem provações na sua vida que Deus te coloca nela. Lembra que eu falei para vocês outro dia que Deus só não habita em um lugar, dois lugares, No medo, e na dúvida. dúvida. Deus só não habita no medo e na dúvida. Até lá no inferno Deus está lá. Certo? Mas se tem um medo que você tem, naquele medo, por que Deus não impera no medo? Porque no medo impera a dúvida. E o que duvida não alcança de Deus nada. Ezequiel talvez chegue um trauma. Deus não colocou ele lá no cemitério. E se Deus te colocar no cemitério é para você ficar, não é para você correr não.
Porque Ezequiel quis correr. Mas você pode falar, mas a mão de Deus foi mais forte que eu. Em outras paixões fala, mas ele me fez prevalecer, a mão dele foi bem pesada sobre mim. Em outras palavras, eu quis correr. Vamos botar para o desenho animado? Imagina o desenho animado do camarada correndo e o pé não saindo do lugar. Ezequiel tentou correr, mas Deus segurou ele lá. Aí vem a ordem. Filho do homem, poderão reviver estes ossos? Você acreditaria que poderiam viver? Você acredita, irmã Samanta, que a igreja, do jeito que ela está, ela pode reviver? Sim, se Deus. Não. Não? Não é Deus, não. A ordem já foi dada. Sim, pode. Eu acredito que sim. Pode. O avivamento pode acontecer? Pode. Em toda a época da história houve um arrependimento. Essa profecia está literalmente ligada ao povo de Israel. Vamos um pouquinho para a história? Vamos contar um pouquinho de história? No ano 70 da era cristã, o general Tito, ele veio com seus homens e invadiram Jerusalém. Houve então a conhecida palavra diáspora. O que é a palavra diáspora? Dispersão. O povo de Israel foram expulsos da sua terra e habitar em toda a parte do mundo, menos em Jerusalém. Israel deixou de ser nação. Profecia tal que foi dita por Jeremias e por Ezequiel. Certo? E Deus então mostrou a restauração para Ezequiel. Deus só falou, não, Ezequiel, ó, por um momento eu estou abandonando o meu povo, por um instante eu estou abandonando, mas por um instante eu estou buscando de volta. Ezequiel então viu ali os ossos secos, e os ossos secos simbolizavam a nação de Israel. Primeiro ponto, o que ele viu? Ossos secos. E depois que ele recebeu a ordem, ele começou a profetizar. Ele disse que para que viesse tendões, que viesse carne e que viesse pele. Correto? E ele profetizou. Agora imagina você vendo um osso seco ali, escorricando, quebrando. De repente começar a criar aquela cartilagem branca no osso, você vendo aquilo formando aquilo. Era um filme de terror que Ezequiel estava vendo. Antes disso acontecer, imagina uma mão correndo para cá para encontrar com a cabeça que estava cá, e as duas correndo em direção da coluna, uma perna de lá vindo correndo para encostar. Cada osso juntou ao seu osso. Não adianta a irmã Samanta querer ter a cabeça do Valdônio. Não adianta o irmão Joaquim querer ter meu pé, e nem eu querer ter o braço dele. É o que eu acabei de falar. O avivamento, ele é individual. É o indivíduo que tem que buscar o avivamento. Quando montou aquele monte de esqueleto, então vocês estão conseguindo imaginar o que eu estou falando? A situação que ele estava vivendo? Imagina ele no meio do vale, aquele montou aquele tanto de cabelo envelado. Meu Deus. Aí de repente aqueles ossos começam a ficar brancos. E ele vendo aquilo crescer. Começa a ver ali, parecer os tendões, o ligamento. Aí depois começa a aparecer a carne. Aí vem os vasos sanguíneos, as veias, tudo sendo criado. E ele vendo aqui. Aí depois vem a pele. Imagina você no cemitério, os defuntos todos levantam do jeito que morreram, vivo. Vivo não. Aqui tanto de defunto que estava osso, aqui tanto de cadáver, é igual alguém que trabalha no microtério. Eu conheço uma certa pessoa que está presente e já ficou presa dentro do microtério. Certo? A porta do microtério bateu, se foi alguém, se foi algo espiritual que fechou, mas ela ficou trancada dentro do microtério. Certo? Entrava em desespero, isso aí. Ah, é? Eu sou medrosa. Eu vou falar
falar quem é, não, mas é uma irmã que está ali. Agora, irmãos, agora vamos falar. Quando se fala de tendões, que é os nervos, os irmãos entenderam que ele estava falando espiritualmente, estava falando da organização política da nação de Israel. Lembra que eu falei que no ano 70 eles foram expulsos? E estava falando também agora, a carne vai falar da organização financeira e políticas de Israel. Aí vem falar da pele. A pele, para quem não sabe, é o maior órgão do corpo humano. Quando você pergunta a alguém, qual é o maior órgão do corpo humano? A maioria fala, a perna, professora. Não, o maior órgão é a pele. Ela cobre todo o corpo. Fala-se da proteção e acabamento. Isso estava dizendo na reestruturação bélica de Israel. O que é bélica, gente? Exército, forças armadas. Israel hoje tem o exército mais bem preparado do mundo. Mais ou menos empatado com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não admite, mas Israel tem uns passinhos na frente, nos avanços tecnológicos. Israel é assim, você pode ver que cai míssil, bomba lá quase todo dia. Não passa uma semana sem cair uma bomba ou um míssil lá. Israel continua o quê? Firme. Aqui está falando da reestruturação da nação. Mas faltava o Espírito. Israel ficou por aproximadamente 1890 anos disperso. Em 1948, através do voto de Oswaldo Aranha, que era presidente da ONU na presente data, ele deu o voto de Minerva. E Israel, que estava a esse tempo todo disperso, voltou a ser nação. De um dia para o outro. Olha o que diz o profeta: poderá uma nação nascer em um só dia? Israel volta a ser nação. Ou seja, os tendões. Israel começa as suas alianças políticas. A carne cobriu Israel. Ou seja, Israel hoje, ele é temido por muitos e respeitado por outros. Aí depois veio a proteção da pele, como eu já disse, exército bem estruturado, poder aquisitivo alto, alianças políticas poderosas. Israel hoje é uma potência mundial. Mas falta-se o Espírito. Aí precisa do derramamento do Espírito sobre Israel. Agora, como vamos aplicar isso sobre a igreja? Aplicamos na igreja, porque hoje nós falamos, mas pastor, a igreja precisa, buscar o avivamento. Só que as pessoas que falam muito isso, elas não querem buscar avivamento, elas querem buscar barulho. Ela quer que o pastor comece a pregar, fala duas palavras normal e já começa falando em língua estranha. Pensa-se a igreja que foi mal estruturada, mal orientada, pensa que isso é avivamento. Na maioria das vezes o pregador que está pregando, falando 10 minutos em língua estranha, porque ele faltou a mensagem. Ele decorou a língua. Porque eu falo língua estranha, você pode ver que antes de começar a falar eu estou chorando. Se colocou uma lenha verde no fogo, ela vai queimar sem chorar, sem a água sair? Agora vamos falar das igrejas primitivas em que houve avivamento. Os irmãos entenderem o que é avivamento, o que é dom espiritual, o que é ação e para que serve o batismo com o Espírito Santo. Vamos analisar as igrejas da Bíblia. Me dá o nome de uma igreja.
que João escreveu à igreja de Filadélfia, está em Apocalipse, tá? De todas as igrejas, ela era a mais perfeita. Mas em contrapartida, dentro da igreja de Filadélfia, tinha a sinagoga de Satanás. O que isso quer dizer? Que por mais perfeita que a igreja seja, tem a sinagoga de Satanás dentro dela. Ou seja, pessoas que se dizem cristãs e não são, fazem oposição ao ensinamento da palavra. Isso é sinagoga de Satanás. Pessoa que aparentava, eu faço parte da melhor igreja. Não é isso, irmão? E qual que era a pior igreja, irmãos? Eu me atrevo a falar de uma pior. A Laodiceia é chamada de igreja morna. O que é a igreja? Alguém aqui já tomou água morna? Café morno? No café tem frio, então não vai dar água. Não. Água quente. Água morna. Água quente, você faz um café, faz um chá. Água fria, você bebe ela para matar a sede. E a água morna? Não é difícil. Tem pessoas que têm um hábito de tomar água morna com sal para induzir o vômito. Às vezes a pessoa comeu alguma coisa, o estômago está ruim, ela põe um pouquinho de água morna, põe um pouquinho de sal e engole. Enquanto ela engole aquilo, em questão de segunda, vem o vômito. Não sabiam disso? Às vezes dá aquela vontade de vomitar, você está em inchação de inchaço e você quer vomitar, e não sai nem para cima, não sai para lugar nenhum. Aí você vai e bebe um pouquinho de água morna com sal, e instantaneamente o vômito vem. É por isso que Jesus disse para essa igreja: tu não és fria e nem é quente, mas tu és morna, e eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não é isso? Agora tem uma igreja que eu quero apresentar também para os irmãos, né? Olha essa igreja de Tessalônica, irmãos. Tessalônica. Não está nas 7 cartas da Ásia, não. Está no livro de cartas de Tessalônica. O apóstolo Paulo só: parabéns para você. Porque a igreja era perfeita. A igreja olhava para a vizinha, que era a igreja de Corinto, que era uma bagunça, e se tornou perfeita, a ponto dela começar a recusar o Espírito Santo. Ela era perfeita, mas o Paulo fala assim: não extingueis o Espírito. Certo? Agora a igreja de Corinto era uma igreja primitiva, mas uma igreja problemática. Como assim problemática? Me dá um exemplo dos problemas da igreja de Corinto. Alguém vai me falando dos problemas? Tem uma coisa que nós fazemos aqui uma vez por mês. Tensões na ceia, visão. A Santa Ceia. Organização. A Santa Ceia, irmãos. A Santa Ceia era problemática. A Santa Ceia, em Corinto, naquela época, ela vinha, os irmãos vinham para celebrarem a ceia. Só que em vez de eles celebrarem a ceia, certo? Era humilhação. Vou dar um exemplo. O irmão Joaquim fala um prato gostoso aí, irmão Joaquim. O que é frango? O Valbone, na Santa Ceia, eu trouxe costeleta de cordeiro. Cabrito, caralho. A irmã Samanta fala uma coisa bem simplesinha, irmã Samanta. Giló. Um minuto. Gilózinho. Não, é coisa simples de fazer. Um minuto. O irmão Joaquim trouxe pão com quiabo. Irmã Clarice, traz alguma coisa aí. Pode ser caro ou pode ser simples. Só não vale falar caviar. Como assim? Uma coisa que você caviar, porque eu nunca vi. E nem comi. Farol. Farol, irmã Jéssica. Rapadura? Não. Fala uma coisa aí. Pode ser simples. Angu comelado. Prato simples. Angu comelado. Certo? Aí na hora da Santa Ceia, eu cheguei com
com o meu cordeiro. O irmão Joaquim chega lá com o seu frango com quiabo. A irmã Samanta trouxe lá o seu pão minuto, que eu gosto muito. A irmã Clarice trouxe farofa. A irmã Jéssica trouxe angu com melado. Ah, irmãos, eu gostava disso quando era mais novo, né? Aquele meladinho bem feitinho, com um prato de angu. Gente, é bom. Certo? Não é mel não, melado de cana. Na hora da ceia, eu chegava aqui, olha, dava uma olhadinha. Quem que é uma clara tem que me interessa? Não me interessa não. Mas Samanta não tem nada não. E outra pessoa veio e não trouxe nada, irmãos. Então, eu estou interessado em comer com um minuto. Ô, irmã Samanta, a senhora é servida a cear comigo do meu cordeiro? Capite? A irmã Samanta vinha, ceava comigo do meu cordeiro. E eu comia do pão minuto dela. Eu olhava o pão com quiabo, eu dizia assim: frango com quiabo eu como em casa. Né? Estou mostrando o que acontecia na ceia de Coríntios. O que acontecia era que, na hora que eu trazia o meu banquete, eu escolhia quem fosse comer no meu banquete. E era a ceia do Senhor. Eu não quero farofa. Olha, me desculpa, a sua farofa vai atrapalhar o meu cordeiro. E por isso eu não te ofereci do meu cordeiro. Angu com melado. Ah, isso eu comia na roça. Melado? É feito de cana. Tira a garapa, coloca para ferver. Antes de fazer rapadura. Ela tem três. A rapadura tem 3 pontos. Tem o melado, tem a puxa e depois a rapadura. Aí o 4º ponto, açúcar mascavo, e o 5º ponto, açúcar branco que você toma hoje. Certo? E tem quem faz o destilado também, né, na cama, né? Isso aí deixa pra lá. Então a ceia em Corinto estava uma bagunça. O apóstolo Paulo vai falar, enquanto uns se empaturra, outros ficam envergonhados porque não tem nem o que comer. Aí depois que o camarada que eu comi meu cordeiro, ficou uns ossinhos aqui, e eu saí dali, aí vinha cá a irmã Clarice, vou pegar uma rapinha do gosto do cordeiro do Valvone. Ah, vou pegar a rapinha do gosto, ficou ali uma rapinha do quiabo na panela, vou pegar essa rapinha do quiabo, só como tem um gosto do frango quiabo do Joaquim. Era isso que acontecia. A igreja de Corinto era tão atrapalhada que tinha um cara, vou falar sem ofender, ele dormia com a mulher do pai. Está na Bíblia, irmãos. A igreja de Corinto é atrapalhada. A igreja de Corinto tinha um grupo lá que era de Pedro, que era de Paulo, que era de Apolo, e um grupo que era de Cristo. A igreja era dividida dentro dela mesma. E é na época da igreja primitiva, tá? Para ninguém não falar que é no dia de hoje, não é assim. Todos os grupos estavam errados. Todos os grupos estavam errados. Pergunta por quê? Porque alguém fala, eu sou de Cristo. Irmãos, o de Pedro era contra o de Paulo. O de Paulo era contra o de Apolo. O de Apolo era contra de Cristo. E o de Cristo era contra todo mundo. Contra até o pastor. Já viu aquela pessoa? Eu não dou satisfação a homem nenhum. Meu negócio é com Deus. Eu já vi muitos irmãos falar isso. Espera aí. Você deve satisfação sim. Só peço obediência a Deus. Só. Você tem, a Bíblia manda você ter obediência aos seus pastores. Lá em Hebreus, capítulo 13, está escrito: obedeceis aos vossos E pastores. as autoridades mandam obedecer. Manda obedecer às autoridades. Agora vamos para o segundo ponto da lição. Vai falar sobre o rio do Espírito. Irmãos, o que é um rio? Alguém pode me dizer o que é um rio? Rio é corrente, água corrente. E a Bíblia fala: existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É o santuário de toda a morada do grande Senhor de Deus. Agora Ezequiel, o mesmo Ezequiel que estava no vale de Ossos Secos, irmã Clarice, por que Deus colocou ele lá? Agora, você fez a pergunta. E agora, Ezequiel está dentro do templo. Entenda-se, está dentro do templo. Não quer dizer que você está dentro do rio. Ezequiel estava dentro, vamos traduzir em português hoje? Ezequiel estava dentro da igreja, mas não estava dentro do rio. Entendeu?
O irmão Joaquim ensinou quarta-feira. A palavra igreja significa o quê? Eclesia. Chamado para? Chamado para fora. Certo? O anjo então manda ele sair por uma porta lateral. Ele saiu. Deu uma volta pelo norte. Quando ele chegou lá, aquele rio, fonte de água que ele viu nascer no liminar da porta, já estava virando rio. O anjo mediu 1000 côvados. Há quem diz 450 metros a 500 metros. A lição está falando 450 metros. Mas eu particularmente, eu afirmo que é 50 metros. Isso é de acordo com o tamanho do corpo da mão de um homem, que dá mais ou menos 50 centímetros. Um poucos a mais, outro poucos a menos. Essa medida aí foi feita de alguém que tinha um corpo de 45 centímetros. O meu dá 50 centímetros. Que é da ponta aqui, dá 50 centímetros. Talvez a pessoa que fez a medida aí, esse que afirmou em 450 metros, o côvado dele dá 45 centímetros. Mediu 1000 côvados e disse para Ezequiel: vem! O anjo obrigou Ezequiel a entrar no rio? Não. Ele convidou. E Jesus também chegou e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vida fluirão do seu ventre. Primeiro ponto. O anjo mediu 1000 côvados. Vem! Ezequiel entrou. E a água bateu nele aonde? Nos artérios, tornozelos. Entrar no rio, irmãos, você não sai mergulhando de qualquer maneira. Ele entrou, deu no artelho. Hoje é fala: eu navegarei no oceano, no Espírito. E às vezes a pessoa está cantando, não está nem na beira do rio, está falando que está navegando. Seco, na areia. Não, nem na areia, está lá no alto do morro. E fala que está no rio. Falar que está no rio é fácil, difícil é o rio estar em mim. Eu sempre falo, irmãos, é ter Jesus presente e Jesus presidente. A diferença de Jesus presente e de Jesus presidente é o que Jesus tem de mim. Eu posso sair por aí falando que eu estou cheio do Espírito Santo. Agora, quanto de mim o Espírito Santo tem? Que eu posso cantar que estou cheio, mas o Espírito Santo, ele não tem domínio sobre a minha vida. Eu faço o que eu quero. Não gostei da mãe Jéssica. E blá, 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 blá. Eu odeio a cara, aquele bigode do irmão Joaquim. E blá, 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 blá. Para com isso, irmãos. Se você é controlado pelo Espírito, o que é que Jesus diz para Nicodemos? Aquele que é guiado pelo Espírito é igual ao vento. Ele não sabe de onde vem e nem para onde vai. Aí o anjo mede mais 1000 côvados e grita: vem! Então Ezequiel entrou de novo. A água lhe deram por onde? Canela. Pelos joelhos. Joelhos. Quando você está andando dentro da água e ela já está no seu joelho, você já não tem 100% domínio sobre o seu corpo. Você tem que fazer uma certa força, mas você está indo. Significa que o Espírito Santo pode estar em você e você ainda fazendo o que você quer, não deixando ele te dominar. Aí, Jesus, ele chega mais uma vez e fala assim: olha, mulher, João 4, versículo 14. Se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, tu me pediria e eu te daria o quê? Água viva. Isso é avivamento. O mundo precisa disso, mas o mundo precisa querer. Eu preciso querer, você precisa querer. Aí, mediu mais 1000. E a água lhe deram aonde? Nos lombos. Aí significa, a partir daí,
você não tem mais domínio. Quem te domina é o Espírito Santo. Lembra que o apóstolo Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A partir desse momento, acabou-se os seus direitos. A partir desse momento, acabou-se seus direitos. Pergunta: por que direito? Primeiro, perder. A partir daí você não tem mais razão. A partir daí você não está mais certo. A partir daí você não tem mais livre-arbítrio. Porque a partir daí a sua vida é controlada pelo Espírito. Você, em vez de eu comer um caviar, ou meu Nutella, eu vou deixar de comer meu caviar e vou comer farinha com a irmã Clarice, vou comer melado com angu com a irmã Jéssica. Aí eu sou controlado pelo Espírito. Enquanto é o homem que controla, enquanto o homem está controlando, enquanto você está no comando da sua vida, você fala mal, você briga pelos seus direitos, você xinga, você fala: mas eu estou certo, irmão Samanta, eu estou com razão, irmão Joaquim, o camarada me provocou e me deu, dá vontade de fazer isso, quando é você que está no controle. Quem aqui nunca teve vontade de às vezes chegar e dar um cabum em alguém? Ou um outro cabum? É sério. Significa que até aí você está com a água no máximo no joelho. Na hora que a água chega nos seus lombos, aí você pode viver. Aí você pode falar igual Paulo também: quanto a mim, ninguém me incomode. Por que ele falou? O que ele tinha que ninguém podia incomodar ele? Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Espera aí. Como é que estão as marcas de Cristo na sua vida? Na minha vida, se olhar para mim também? Humilhações. Como é que estão as marcas de Cristo na nossa vida? Falar que é cristão, irmãos, é fácil. Eu vou falar de um grande fundador, um grande seguidor de uma religião hinduísta. Quem já ouviu falar do grande Gandhi? Gandhi. Ele esteve aqui no Brasil. Ele esteve na Europa. Quando ele esteve na Europa, ele entrou numa igreja, antes de ele fundar a sua religião, entrou numa igreja. Ele não tinha onde dormir. Os cristãos o colocaram para fora e ele teve que passar a noite em uma praça gelada. Porque não permitiram que ele ficasse nem dentro do templo, porque o templo teria que ficar fechado. Depois que ele fundou a sua religião, ele esteve aqui no Brasil e não teve boa recepção da igreja. Alguém em entrevista perguntou a ele: o que você diz do cristianismo? Ele, sabe qual é a resposta que ele deu? Eu amo o seu Cristo. Eu admiro o seu Cristo. Eu gosto dele. Mas eu não gosto dos cristãos. Dúvida? Pergunta. Por quê? Porque se os cristãos agissem como Cristo mandou agir, eles atendiam melhor as pessoas. Então não é cristão. Peraí. Mas nós somos cristãos. Então nós não somos cristãos. Ué. As minhas atitudes conduzem como a de Cristo. Isso é equipamento, irmãos. A igreja na Bereia, os irmãos olhavam para os apóstolos e falavam: esses camaradas, olhavam para os apóstolos, não os apóstolos, para os discípulos, e falavam: esse cara parece com Cristo. Esse cara parece com Cristo. E será que hoje, por onde eu ando, as pessoas olham para mim e falam assim: o Fabão parece com Cristo? A Samanta parece com Cristo? A Clarice parece com Cristo? A Jéssica parece com Cristo? O Joaquim parece? Parecemos com Cristo? Então, olhar para Cristo, você vê uma característica que tem que ser vista em mim. Eu costumo dizer: em meus passos, o que faria Jesus?
Tem até um livro com esse nome. Em meus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus estivesse aqui vivendo hoje, nessa cidade, sendo o pastor dessa igreja hoje, o que ele estava fazendo? Será que eu estou agindo como Jesus? Ser cristão é agir como Jesus. É ser representante. Amém? Irmãos, quando ele mergulha no rio e é dominado pelo Espírito, aí acabou tudo. Aí você morreu. Como assim? Morreu. Morreu? Nós falamos que está morto, né? Agora eu pergunto, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Eu estou morto para o mundo? Eu estou morto para o pecado? Ou eu estou desacordado? Porque se alguém levar uma pancada na cabeça, vai desmaiar. Mas morreu? Alguém pode estar dormindo. Morreu? Aquele que está em Cristo, nova criatura. Hã? E o que prossegue? Coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez. É isso do cristianismo, irmãos. Mas às vezes eu quero estar em Cristo e quero dar nas práticas passadas. O meu passado me seduz. O avivamento, irmãos, aqui nós vamos falar um pouco sobre os movimentos. Não vai ter tempo de falar sobre muita coisa. Mas eu quero dizer para vocês que o avivamento ele sempre existiu. Esquece Belém do Pará, 1910. Esquece a Rua Azusa. Esquece John Hus. Porque uma vez que foi taxado uma regra a ser seguida, quando a pessoa começava com um movimento diferente, não condizia com a igreja, sabe o que acontecia com essas pessoas? Eles eram taxados de hereges. E o herege era feito o que com os hereges? Eram torturados, eram queimados vivos. Quantos irmãos espirituais e avivados foram mortos nesse período? John Hus, ano 1400. John Hus, ele começou a ensinar e traduziu a Bíblia para o inglês. Foi perseguido pela igreja. Sabe o que aconteceu com ele? Foi amarrado no poste e queimado vivo pela igreja. Só que ali ele lançou a profecia. John Hus, Hus significa ganso. Porque a família dele era criadora de ganso. Ele, na hora que estava sendo queimado, ele gritou para a multidão: hoje vocês estão matando um ganso. Glória a Deus. Mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne. E o cisne vocês não poderão matar. Ele morreu por causa do evangelho. Quem matou? A igreja. Porque a igreja tinha um conjunto de regras. Se não tivesse aquele conjunto de regras, era heresia. Ou seja, medo que o povo soubesse a verdade, eles mataram muitos. Os montaneses eram um grupo também que buscava o avivamento.
Inquisição. E a Santa Inquisição ia lá e matava. Acusava os cristãos de bruxaria. Quando via, agora você vê no filme, não que barrava a pessoa, a população via em volta, queimava a pessoa viva na praça pública, acusando as pessoas de bruxaria, simplesmente porque as pessoas estavam falando a verdade a respeito de Deus. Era avivamento. Que tipo de avivamento nós estamos querendo hoje? Aí apareceu um homem chamado, eu não vou falar dos seus tutores, chamado William Seymour, um negro, filho de escravo, analfabeto. Ele foi em um culto uma certa vez e ouviu falar de Jesus. Ele chegou para o pastor e falou assim: aqui, depois que todo mundo saiu, o culto estava lá, ele estava lá fora, no meio da rua, não podia entrar onde tinha branco. Era um garoto, acho que tinha 14 a 16 anos. Quando acabou o culto, ele chegou para o pastor da época, o pregador, e falou assim: que por um acaso Jesus, ele aceita um negro que nem eu? Eu ouvi a tua palavra, eu senti que preciso desse Jesus. O pregador aceita. E o pregador foi no seu senhor e falou: o menino vai ficar trabalhando comigo como servo. E o pregador falou: você vai ter que ir para a escola. Sabe como é que ele estudava? A sala de aula aqui, a cadeira dele lá no corredor, lá de fora da porta, que pelo que ele ouvia, ele escrevia, porque não podia entrar na sala de aula com os brancos. Aí esse camarada resolve, né, aceitar Jesus. Ele já tinha aceitado Jesus. Ele começa, então, nos Estados Unidos, alugou, começou um movimento. E nesse movimento, eles faziam um período de oração, 24 horas de oração ininterrupta. 24 de oração sem você sair nem para ir no banheiro. Aí de repente Jeová fala assim: vou derramar a minha unção. Estão me buscando, tão arrependido, tão confessando, tão voltando para a minha palavra. Eu vou derramar a unção. E o Espírito Santo mais uma vez foi caído na terra. O laceiro negro, em um país extremamente racista, cego de um olho, não tinha uma boa dicção, mas tinha oração. Tinha culto que começava no domingo. Que dia que acabava o culto? No outro domingo. E hoje nós vamos para o culto, quando está dando 10 para 9, só vem vamos ir olhando para trás para ver que hora que vai acabar o culto. Deve ter algum compromisso 9 horas. É algum compromisso, não pode passar de 9 horas, 1 minuto. Passou, está prolongando demais o culto. O culto começava numa semana e na outra. Eu vou contar apenas um testemunho do que aconteceu nesse período. Uma certa mulher que morava a uma certa distância. Irmão, eu estou contando aqui a história com H. Aconteceu. Estava registrado. Agora, irmão, isto é o que foi registrado. Tem alguns nomes registrados na história. Lembra que eu falei
falei de John Hus, que ele falou que daí a 100 anos nasceu um cisne. 100 anos após a morte dele, sabe quem nasceu? Martinho Lutero. Quem era Martinho Lutero? O cisne. Estudou para ser padre, era monge, começou a estudar as Escrituras, mas chegando lá no livro de Romanos, ele achou escrito: o justo viverá pela fé. E ele então começou a indagar e viu que as indulgências eram aquilo. Ele rebelou-se contra a Igreja Católica, escreveu 95 teses, mas com seus colegas que trabalhavam com ele, que era João Calvino e Jacob, Armínio, e colocaram essas teses e começou a ensinar sobre essas teses. Foi excomungado pela igreja, mas não conseguiram matá-lo. Traduziu a Bíblia, a primeira impressão da Bíblia, ele traduziu a Bíblia para o alemão no ano 1500. E desde então a reforma, a igreja passando por esse processo. Agora vamos voltar para o William Seymour. Essa irmã veio de longe, a filha dela tinha morrido. Pensa numa criança morta. Pensou? Pensa agora na fé de uma mãe. A mãe levou uma peça de roupa da criança e chegou para ele e falou: pastor, a minha filha está morta. Sabe o que ele respondeu para ela? Olha, eu não posso fazer muito por sua filha, mas uma coisa eu sei: eu vou fazer como Jesus, eu vou orar à distância. Sabe o que ele fez? Não é doutrina, não é indulgência, estou mostrando que foi feito um ato de fé. Ele colocou as mãos sobre aquelas roupas e orou. A mãe pegou aquela roupa, foi embora. Quando chegou em casa, vestiu a roupa sobre a sua filha e a menina voltou a viver. Isso é avivamento. Mas para isso, você tem que pagar um preço. Às vezes nós oramos 1 hora, às vezes nós oramos 10 minutos, às vezes nós oramos 5, às vezes nós oramos 1 minuto, às vezes nós oramos tão deitado. Como é que nós vamos querer avivamento quando não buscamos a presença de Deus? Então, irmãos, que o Espírito Santo venha mover a vida de cada um de nós. E que nós venhamos a cada dia sermos transformados pela palavra de Deus. O avivamento, entenda-se que ele é individual. O rio do Espírito está aí. Até onde o Senhor quer ir, irmão? Aí tem uma opção. Deus, Ele quer, todos nós queremos. Existe aí os fatalistas que querem o avivamento em todo mundo. Em todo mundo. Não, nunca aconteceu em todo mundo, nem vai acontecer. Vai acontecer só no milênio. O avivamento que vai acontecer no período da grande tribulação vai abranger toda a nação de Israel, que vai ser o Espírito, como Ezequiel profetizou: venha o Espírito, e eles vão voltar a ter vida. O avivamento é individual, meu querido. Aí o anjo chega e fala: Joaquim, vem. O Joaquim tem 2 opções: ser besta. Há muito tempo que eu não nado, nadava quando era moleque lá na roça. Eu não sei se tem jacaré nesse rio. Vou entrar não. E outra coisa, por onde esse rio passava, ele levava vida. O rio levava vida. Por onde você passar, você tem que levar vida. O rio, ele entrou pelo deserto e havia árvores à sua direita e à sua esquerda. Vida. Então, meus queridos, que em nossa vida nós venhamos ser a cada dia controlados pelo Espírito Santo de Deus, e por onde nós passamos, que nós venhamos a levar vida. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus.
Próxima semana nós estaremos falando do avivamento pentecostal, né, nacional, ou melhor, no Brasil, né? Que Deus abençoe a todos.